Bom, então, boa noite, gente. Obrigada pela participação de vocês. Bárbara, obrigada pelo convite e pelo apoio. Hoje a gente vai falar sobre... Desculpa, por favor. Boa noite, Paula. Boa noite, Janaína. Obrigada aqui pelo convite para estar com vocês, né? Por esse webinar em conjunto da B Gestão Responsável e da Lobe Consult. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, gente. Prazer é meu. Muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre diversidade e governança corporativa. A Lobe é uma consultoria de diversidade e inclusão que usa a neurociência como base para apoiar as empresas nos pilares de atração, da diversidade, inclusão e equidade. Bom, pode ir para o próximo? E hoje a gente vai começar entendendo como é que a questão da diversidade passou a fazer parte das organizações privadas, com um rápido panorama histórico, né? Os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, na década de 60, resultaram em diversas mudanças políticas no país. O marco principal dessas mudanças foi o Civil Rights Act de 64, que proibiu a segregação racial e impactou diretamente as relações trabalhistas nos Estados Unidos, proibindo a discriminação no ambiente de trabalho, né? Essas mudanças impulsionaram diversas medidas de ações afirmativas do governo americano, com o objetivo de impulsionar a maior representatividade das minorias dentro das organizações governamentais e não governamentais. E como que esse movimento político, né, em direção a ações afirmativas, foi incorporado dentro das empresas? As empresas incorporaram a questão da diversidade e passaram a tratá-la como um componente que precisava fazer parte da administração das empresas, né? E perceberam que esse movimento, nesse movimento, né, que existem diversas vantagens competitivas em se trabalhar a gestão da diversidade internamente. E no Brasil, as ações afirmativas ganharam espaço no campo político só na década de 90. E foi nessa mesma época que as empresas brasileiras, sobretudo as subsidiárias norte-americanas, na verdade, sob a influência da matriz, começaram de forma incipiente ainda a trabalhar o tema da diversidade, né? E apesar de importar inicialmente esse modelo americano, as empresas locais precisaram passar pelo processo de adaptação dos programas à realidade e às necessidades brasileiras daquele momento, né? E na década de 90 ainda estava muito concentrada na questão da inclusão da mulher dentro das estruturas corporativas, das mulheres em espaços de poder, né? Então, esse era o tema, na verdade, o grande tema nessa época. Pode ir para o próximo. Mas, quando a gente está falando de Brasil, quais são as diversidades que a gente está falando, né? A gente pode falar de diversidade de gênero, de raça, etnia, de idade, de orientação afetiva sexual, religião, classe social, regionalismos, enfim, e mais uma série de marcadores sociais, né? Todos esses aspectos podem ser considerados, como eu falei, marcadores sociais, e eles impactam a maneira como as pessoas de maneiras diferentes, e como elas experimentam o mundo e a experiência delas no ambiente de trabalho, né? E é o acúmulo desses marcadores sociais que a gente chama de interseccionalidade. Esse conceito ele é muito importante para a gente entender como cada grupo é impactado por discriminações e barreiras distintas. Tem um estudo recente, né, do Google com alguns outros institutos que mapearam os grupos que se sentem mais excluídos. E o que a gente pode entender desses dados é que quanto mais marcadores sociais uma pessoa possui, né, como a gente falou, quanto mais características organizam a experiência dessa pessoa na sociedade, maior é a percepção de exclusão dela, né? Então, a gente tem ali, para destacar alguns números, 64% das mulheres se sentem excluídas e estão sujeitas a diversos vieses relacionados ao seu gênero. Mas se a gente olha um pouco mais para baixo, 74% das mulheres negras se sentem excluídas, porque a experiência delas é marcada por ser mulher e ser negra, né? 90% das pessoas LGBTQIAP+, negras, se percebem como excluídas, conforme a gente vê. É o grupo que mais se percebe excluído, conforme essa pesquisa. E somente quando a gente entende esses diferentes recortes, a gente é capaz de criar ações efetivas para atrair, reter e desenvolver esses talentos que vão trazer ganhos para as empresas e para a sociedade. Pode ir para o próximo, já. Bom, olhar para o efeito desses marcadores sociais também é importante porque o brasileiro não se vê como uma pessoa preconceituosa. Então, a gente, né, dado de uma outra pesquisa, 7 em cada 10 brasileiros não se consideram intolerantes, mas 6 em cada 10 brasileiros já sofreram por serem quem eles são. Tem alguma contradição nesses números, né?
Se a gente for olhar para um dado de uma outra pesquisa, né, então 7 em cada 10 brasileiros não se declaram intolerantes, mas 62% da população LGBTQIAP+, não fala sobre a sua orientação sexual ou identidade de gênero no trabalho. E entre quem não faz parte da comunidade, né, então quem não é da comunidade LGBTQIAP+, 85% disseram que respeitam as pessoas da comunidade, 79% afirmaram que a comunidade deve ter menos direitos do que a população deve ter os mesmos direitos, desculpa, do que a população heteronormativa, só que só 53% afirmam que uma pessoa LGBTQIAP+, tem o direito de realizar demonstrações públicas de afeto. Então, a gente vai vendo como é que isso se manifesta no dia a dia dessas pessoas, né? Esse último dado mostra como existe uma tolerância limitada para a existência dessas pessoas. Agora, vamos imaginar que a gente está falando de mais de 15 milhões de consumidores e a sua empresa não está pensando em inclusão, criação de produtos e comunicação para esse grupo, mas a sua concorrente provavelmente está. Né? Então, é uma questão de dinheiro que a gente está falando aqui também. E aí, nesse próximo slide, vamos dar uma olhada em mais alguns dados, incluindo outras diversidades. Então, se a gente pensar que somente em 1962 o Estatuto da Mulher alterou alguns elementos do Código Civil de 16 para que elas tenham direito a trabalhar, acumular patrimônio pessoal, receber herança e ter direito à guarda dos filhos sem precisar pedir autorização do marido dela, né? A gente olha, isso foi em 1962, a mulher brasileira tem autonomia garantida pelo Estado há apenas 60 anos. O que, na verdade, olhando para o próximo dado, não é de se surpreender que a mulher ainda seja a grande responsável pelo ambiente doméstico, considerando quão recente é o ganho desse direito, né? As mulheres ainda dedicam o dobro das horas em afazeres domésticos e cuidados do que os homens. E entre os homens, esse número de horas dedicado ao trabalho doméstico não varia se você é rico ou se você é um homem pobre. Homens ricos e pobres dedicam exatamente a mesma quantidade de horas em trabalhos domésticos. Uma mulher, em 2021, esse dado de 2021, uma mulher foi estuprada a cada 10 minutos. E mesmo assim, elas são mais capacitadas do que os homens, né? 19,4% das mulheres já tinham nível superior completo contra 15% dos homens. Então, as mulheres estão se capacitando mais para o mercado de trabalho do que eles. Em 2020, o total de mortes LGBTQIAP+, foi 33% maior do que 2019. 47% das mortes foram mortes violentas, do total das mortes violentas, 47% do total foram mortes violentas de pessoas trans e travestis. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. E, segundo o Atlas da Violência de 2021, 77% das vítimas de homicídio são pessoas negras. Isso é 2,6%, 2,6 pessoas negras são assassinadas para cada pessoa não negra. E ainda, segundo a mesma fonte de informação, 66% das mulheres assassinadas no Brasil são negras. Então, de novo, a gente tem, né, a gente mostra a desproporção, que a gente quer mostrar aqui a desproporção e como esses marcadores sociais, eles são importantes e como eles afetam diretamente a vida dessas pessoas, né? Eu sei que esses números são impactantes, né? Mas eles são importantes para a gente entender isso. E aí, um outro ponto importante, né? Voltando para o nosso foco da questão da diversidade dentro da empresa, isso nos leva a pensar sobre a gestão de um programa de diversidade e todos os aspectos que precisam estar incluídos nesse programa. De gestão desses talentos, né? Esses talentos, eles precisam ser incluídos formalmente nos sistemas internos, como, por exemplo, garantir que nome social de pessoas trans ele é utilizado nas comunicações, e-mail, nos formulários, nos sistemas internos. As pessoas trans são aquelas que não se identificam com o gênero que foi designado a elas ao nascer. E o nome social é um direito garantido para elas e que garante a dignidade dessa pessoa para que ela, no mínimo, seja preservada de constrangimento público. A gente também precisa incluir as pessoas nas redes informais de relacionamento, não só nos sistemas formais, né? A gente precisa pensar que a gente tem uma tendência de se associar com os nossos iguais e que isso precisa ser ativamente mitigado por ações das empresas para que as pessoas possam se sentir parte da cultura, parte daquele grupo, né? Isso vale para quem chega, obviamente, mas também para quem está dentro da organização. E esse é um dos pilares. Esse é um dos pilares importantes da inclusão, né? Mas a gente também tem que pensar em representatividade, segurança psicológica, capacitação da liderança e diversos outros aspectos depois que você atrai essa pessoa. Então, a gente tem essa imagem aqui
né, mostrando, na verdade, para ilustrar justamente isso. A gente atrai, mas a gente não pode segregar ou excluir, né, ou ter uma integração limitada. A gente precisa incluir essa pessoa dentro do nosso grupo. Além disso, a gente precisa garantir que cada pessoa possui as ferramentas e os recursos necessários para desenvolver o seu trabalho. É isso que a gente chama de equidade. Você sabe se seus funcionários têm um ambiente de trabalho adequado, ergonômico e privado, né? Se você trabalha com home office, você já contratou uma pessoa com algum tipo de deficiência, a estação de trabalho dela está adequada, e o processo de trabalho dessa pessoa, você garantiu que os colegas dessas pessoas foram treinados, informados, né, sensibilizados para entender como é que vai funcionar o trabalho com essa pessoa, incluiu essa pessoa nessa conversa, né? Esse é um dos pilares da equidade, que também está muito ligado ao desenvolvimento contínuo dos colaboradores, respeitando o ponto de partida e as necessidades de cada um. Bom, então a gente já entendeu como foi que a diversidade ganhou espaço dentro das empresas, de uma maneira bem rápida, a gente analisou um pouco quais são as diversidades dentro do Brasil, e os marcadores, como é que esses marcadores sociais impactam a vida desses grupos no nosso país. E a gente volta para o contexto organizacional para entender que não basta atrair a diversidade, mas a gente também precisa trabalhar os pilares de inclusão e equidade. Bom, falta a gente abordar um último aspecto importante. Nessa conversa, hoje, a gente começou falando sobre como o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos foram importantes para impulsionar essa conversa dentro das empresas. E a gente volta a falar de uma demanda social, né? Porque mais atualizada agora para 2022, para mostrar como é que a diversidade, junto com outros pilares do ESG, fazem parte de mudanças esperadas pela sociedade. Então, esse primeiro dado, uma pesquisa da Deloitte de 2022, com pessoas da geração Z e millennials, identificou que 2 em cada 5 pessoas da geração Z e millennials afirmaram que já rejeitaram uma oferta de trabalho por não estar alinhada com os seus valores, pela empresa não estar alinhada com seus valores. Né? Então, a gente sabe que uma cultura diversa tem impacto na atração dos talentos. Aqueles que se dizem satisfeitos com os esforços da empresa na área social e ambiental, além do esforço de criar uma cultura diversa e inclusiva, estão mais propensos a se manter no emprego por mais de 5 anos, dados da mesma pesquisa. Então, a gente sabe que, de novo, cultura diversa tem impacto na retenção desses talentos. E 52% dos que não estão satisfeitos com o progresso da empresa atual nas suas ações de diversidade, equidade e inclusão, desejam deixar o cargo em até 2 anos. Bom, esses impactos na atração e retenção de talentos vão se traduzir em custos para a empresa, né? Tem um termo utilizado por pesquisadores da Universidade de Michigan em um dos primeiros estudos que analisavam vantagem competitiva ligada à diversidade, que é o termo inevitabilidade da diversidade. Naquele momento, quando elas estavam analisando as dimensões de custo de aquisição de talentos, elas chegaram à conclusão de que era inevitável para as empresas incorporar a diversidade, por uma questão de escassez de mão de obra, mudança demográfica da população. Mas hoje a gente convida vocês também a pensar que essa inevitabilidade da diversidade ganhou mais dimensões. A gente já sabe que é sobre atração, a gente acabou de ver, é sobre retenção, é sobre motivação dos seus funcionários, é sobre branding, sobre inovação, sobre gestão de riscos, ESG e tantos outros aspectos que podem ser desdobrados a partir desses. E a gente vai explorar um pouco mais esses aspectos junto com a Bárbara, mas antes disso a gente vai falar um pouco sobre vieses inconscientes e como é que eles impactam a jornada de gestão da diversidade nas empresas. E aí, com isso, eu passo a palavra para a Jana, nos contar um pouco sobre os vieses. Obrigada, Paulo. Quando a gente fala de vieses, não dá para não falar de privilégios, né? Se a gente precisa hoje ter essa conversa a respeito de diversidade, equidade e inclusão, significa que existe um grupo que tem acesso à estrutura de poder e um outro grupo muito maior que não tem, né? E é interessante que, para quem tem acesso ao privilégio, ele parece não existir. Então, o privilégio, com frequência, ele é invisível para quem tem. Mas o grande desafio é que essas mudanças estruturais que a gente sabe que precisam acontecer para a real diversidade, equidade e inclusão dentro das companhias, que é uma realidade, como a Paula disse, para que isso aconteça, é preciso que os grupos que estão, que fazem parte da estrutura de privilégio, que têm acesso ao poder, né, a estrutura de poder, que eles queiram que isso aconteça, né? A gente viu com a Paulinha que as mulheres votam, as mulheres e pessoas não brancas no Brasil votam
só desde 1965. Por que isso aconteceu? Porque pessoas brancas, homens brancos, que faziam parte da estrutura de poder, fizeram alguma coisa a respeito. Claro que não só por isso, obviamente que teve uma pressão social e uma... Né, nós não estamos negando toda a resistência negra que esse país viu acontecer ao longo de toda a sua história, e a resistência das mulheres também em geral, né, e de pessoas de comunidade LGBT, e pessoas com necessidades especiais, e todas as outras minorias sociais, né? Mas, com certeza, as pessoas que estão dentro da estrutura de poder precisam fazer parte desse movimento, porque daí sim as coisas são muito mais factíveis em menos tempo. A gente ganha tração, ganha velocidade, né, e consegue fazer as coisas acontecerem de forma mais concreta, mais rápida. Porém, quando a gente está acostumado com o privilégio, a igualdade de direito pode soar como uma opressão. Então, a gente escuta muito, né, coisas do tipo, mas eu nem posso fazer mais piada, esse mundo está ficando muito sério, né, não pode mais nem fazer piada. E também se fala, né, mas eu também tenho que pensar antes de falar, não são só as mulheres que têm que fazer isso. Ou, esse pessoal aí vai roubar meu emprego, né, se eu vou ter diversidade e inclusão, meu emprego vai ser roubado. Ou ainda, isso é desculpa de gente fracassada, né? Quem se dedica, vence na vida. Olha para mim, eu sou um exemplo. O que essas falas têm por trás? Primeiro que elas têm uma ideia de que existe uma festa para a qual algumas pessoas foram ou não convidadas. Só que os donos dessa festa são as pessoas que têm o privilégio, né? Que têm acesso à estrutura de poder. Que, na sua maioria, são os homens brancos, né? No nosso país, pelo menos, essa é a realidade. Então, essa ideia do meu emprego significa que há um grupo de pessoas que acredita que esse emprego é dela, né? Que como se isso fosse por direito, né? E por que isso vem? Vem porque o privilégio, ele vem com o nascimento. Ele não vem com nenhum tipo de conquista. Não existe mérito no privilégio, né? O que existe no privilégio é responsabilidade. Então, assim, não se pode fazer piada mais quando essa piada vai ofender alguém. A gente pode fazer piada quando a piada não é sobre um grupo específico, né? Quando não exclui ou ofende alguém. A forma como as mulheres, em especial as mulheres negras, precisam pensar antes de falar, os homens negros no nosso país, não brancos em geral, indígenas, não se compara com o jeito que pessoas brancas podem ter o privilégio de pensar em falar uma coisa ou não, ou se comportar de uma forma específica numa loja ou não, né? Ou na rua, ou na escola, ou em qualquer ambiente de trabalho também. E, sem dúvida, a gente não consegue falar de meritocracia numa sociedade como a nossa. Então, não existe um fracassado porque não houve dedicação, né? Porque não há como falar em meritocracia num mundo em que os vieses prevalecem, né, no meio desse, que são o que fazem o caldo do racismo estrutural, do patriarcado, né, de toda a estrutura que funciona de tal forma que pessoas não brancas, e em especial que não sejam homens, não têm tanto acesso às estruturas de poder, né? E é interessante como, apesar da gente ver que existe uma tendência mundial no sentido de trazer mais lideranças, mais diversidade, por isso ser muito mais rentável, inclusive, não é só uma questão de justiça social, né? Obviamente que tem isso por trás, mas existe sim um ponto a respeito de saúde, né? Ser mais rentável e mais criativa, né? A empresa ser mais rentável e mais criativa. O que a gente vê é que as empresas ainda derrapam muito em relação a isso, né? Então, por exemplo, se a gente olhar os dados de 2021, de níveis de entrada das companhias, que é essa coluna da esquerda que analista, né, comparado com o C-Level, níveis mais sênios, de homens brancos, homens não brancos, mulheres brancas e mulheres não brancas, a gente vê que existe um funil aqui, né? Os homens brancos são 35% no nível de entrada, mas eles são 66% em C-Levels, né? Os homens totalizam 78% nos cargos altos de liderança. E as mulheres negras, que são, sem dúvida, né, o grupo maioritário no nosso país, né, são menos de 1%, que é dado nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem menos de 1% de mulheres negras em cargos de liderança. Olhar esse dado significa dizer que existe privilégio, existe a mão do racismo estrutural aqui por trás, do machismo, né, do patriarcado,
E existem esses privilégios, né? E mesmo com esses dados, né? E vários outros dados, como que a Paula trouxe, a gente não consegue negar isso. E os vieses estão na raiz dessa história. É a mão invisível que opera aqui por trás, né? E de onde vêm esses vieses? Esses vieses, como não poderia ser diferente, vêm do nosso sistema nervoso, do jeito que funciona o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro funciona de tal forma que nós somos propensos e propensas a manifestar vieses. Então, eu gosto muito de dar um exemplo de como que nós construímos o mundo à nossa volta, né? Então, por exemplo, a percepção visual é uma construção. Quando nós nascemos, um bebezinho recém-nascido não sabe ver. Ele provavelmente vê um borrão. Ele se orienta muito pelo som, mas a gente aprende a ver nas primeiras semanas de vida. Por isso que a gente vê em 3D, mesmo tendo uma retina em 2D, né, plana. Nesse aprendizado, a gente tem erros perceptuais, a gente se equivoca, né, perceptualmente. Um exemplo disso é esse aqui. Então, a gente vê aqui que, aparentemente, essa bolinha aqui da esquerda, ela é mais clara que essa bolinha aqui da direita, né? Se eu perguntasse para vocês, qual que é mais clara, da esquerda ou da direita? Provavelmente vocês falariam, a da direita é mais escura que a da esquerda. Mas se a gente aproxima as duas, né? Se a gente aproxima as duas bolinhas, eu vou fazer na mão aqui para vocês, que a animação não entrou. Mas, ó, a única coisa que eu vou fazer vai ser aproximar, tá? As duas bolinhas. Então, se a gente aproxima uma da outra, ó, a gente vai vendo que elas têm a mesma cor, elas têm a mesma luminância. Quando é o fundo que muda, quando o fundo muda, ó, eu vou vendo essa bolinha como muito mais clara do que essa. Isso se deve à forma como nós processamos luz e sombra, tá? Isso não importa aqui, o que importa é, assim como os vieses, né, aqui a percepção visual nos mostra que, mesmo que eu saiba que aquela ilusão vai acontecer, por exemplo, mesmo que eu saiba que um viés pode acontecer, é difícil identificar essa ilusão, é difícil identificar um viés. A gente precisa treinar, aprender sobre ele, ler, aumentar o nosso repertório. Caso contrário, todos os dias, homens e mulheres, seja qual for a cor, seja qual for a orientação afetivo-sexual, seja o que for, a forma do corpo, que nós vamos cair nas armadilhas dos vieses, tá? Porque é isso que tende a acontecer. Nós nos baseamos muito em heurísticas na tomada de decisão, que são pequenas regras, né, ou atalhos, e essas regras, por exemplo, se é caro é bom, é uma heurística, se um expert ou uma expert disse a verdade, é outra heurística. Essas heurísticas, muitas vezes aplicadas no ambiente social, nos levam a acreditar em preconceitos, né? E a gente se equivoca muito e toma decisões muito, muito ruins. E o outro exemplo que a gente gostaria de trazer para vocês é esse aqui, né? Então, provavelmente vocês conseguem ler esse texto, né? Tá tudo trocado, só a primeira e a última letras de cada palavra estão no lugar certo, só que a gente consegue ler o texto inteiro, né? Por que isso acontece? Bom, tem todo um ponto de fixação e sacadas de fixações e preenchimento aqui, mas o ponto é, nós preenchemos os espaços em branco com os padrões que nós aprendemos a reconhecer no passado. Então aqui a gente preenche, a gente não precisa da história inteira para montar esse quebra-cabeça. E a gente faz, isso é bom, né? Economiza tempo, economiza esforço, né? E ótimo, conseguimos entender a história. O problema é que quando a gente usa isso no comportamento social, o que pode acontecer? A gente pode cair, e a gente cai com frequência, em armadilhas, porque a gente preenche espaços a respeito dos outros com ideias que nós temos aprendidas de pré-conceitos, né, de vieses, que nos foram apresentados durante a nossa educação. Tá? E aí vira um desastre mesmo. E aqui tem outro aspecto importante de neurociência para a gente conversar, que é o seguinte: esses viés estão codificados da forma como estão, porque eles traduzem, eles refletem a cultura na qual nós crescemos. Eles refletem, em última instância, a nossa rede de memórias. Então, em neurociência, quando a gente fala de memórias, a gente está falando de conexão entre neurônios, né? Então, um grupo de neurônios ligado a outro grupo de neurônios, uma gigantesca rede espalhada pelo nosso cérebro inteiro. E esses nós dessa rede decodificam, eles representam as nossas memórias.
E elas se interligam numa gigantesca rede espalhada pelo nosso cérebro, como eu disse. E é assim que a gente vai construindo o que são homens e mulheres, o que são, tá? Muito em aspas aqui. O que a gente aprendeu, né, a acreditar a respeito do que é branco, do que é negro, do que é preto. Então, quando a gente pensa, por exemplo, se a gente pegar o exemplo do feminino, é muito comum que a gente vá pensar em altruísmo, em ser comunitária, em coração, em ser emocional, no rosa, no vermelho. Ao passo que quando a gente olha para o masculino, ele é mais racional, frio, azul. E quando a gente pensa no preto, o preto traz essa ideia da impureza, do criminal, talvez do violento, né? Do que não está claro, que não é puro, que é o oposto de branco. O branco seria inocente, né? Da paz, do pacífico, né? Isso tudo se conecta no nosso cérebro. E como o jeito que a gente guarda informações se reflete no jeito que nós recuperamos a informação. Então, na hora que a gente puxa um desses nós para cima, os que vêm mais grudadinhos são aqueles que foram mais fortemente conectados a essa informação, tá? E aí, com isso, nós repetimos esse aprendizado, repetimos os vieses, muitas vezes de maneira inconsciente. Porém, é perfeitamente possível, e na verdade é a responsabilidade que todas as pessoas privilegiadas têm, aprender a respeito desses vieses para ser capaz de identificá-los no comportamento, tá? Então, a gente sabe que isso é possível na verdade, a gente se dedica na Lobe a apoiar os nossos clientes nessa jornada e a gente tem visto coisas incríveis acontecerem. Para vocês terem uma ideia de como que esses vieses se manifestam e também discutir um pouquinho de o que a gente pode fazer sobre eles, né? Aqui a gente gostaria de trazer para vocês 3 exemplos de vieses que são super comuns, acontecem o tempo todo no ambiente de trabalho, e também pessoal, obviamente, né? Mas vamos falar aqui no ambiente de trabalho. Um deles é o viés do desempenho, uma tendência que a gente tem a subestimar o desempenho das mulheres, superestimar o desempenho dos homens. E aqui é uma tendência a superestimar o desempenho de homens brancos, especificamente, em detrimento de todas as outras minorias sociais, todas as outras representatividades sociais. Então, as pessoas de outras características sociais, identidades sociais, que não os homens brancos, elas tendem a precisar demonstrar muito mais desempenho para serem reconhecidas pelo que elas fazem. Pra vocês terem uma ideia, quando um homem lidera um grupo e ele entrega bons resultados, os bons resultados são vistos como decorrentes do trabalho dele como líder. Ao passo que quando uma mulher lidera um grupo e esse grupo entrega os mesmos bons resultados, esses resultados são vistos como resultado, como derivados, né, do trabalho do grupo, não tanto do trabalho da mulher como líder, tá? Há muita coisa que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode se comprometer a dar crédito para as mulheres, dar espaço para que a voz delas, que já existe, seja ouvida, né? Que elas consigam falar, serem respeitadas, né? Há toda uma possibilidade aqui. Existe também o viés da afinidade, que é uma tendência que nós temos a gravitar em torno de pessoas que são parecidas conosco em aparência, crenças e origem. A gente pode até evitar ou não gostar de pessoas que são diferentes de nós. Com isso, a gente tende a promover pessoas que são parecidas conosco, tende a contratar pessoas que são parecidas conosco e tendemos a ser mentores, a querer mentorar pessoas que são parecidas conosco. Adivinha só, a maior parte dos homens, como a gente viu, as pessoas que estão em cargos de liderança altos são homens, em especial homens brancos. Uhum. Então, é muito mais provável que eles deem mais crédito, mais desempenho de performance, né, deem mais valor de performance e contratem pessoas parecidas com eles, né? Então, aqui a gente tem um problema muito grande, os viés estão no cerne da não meritocracia que é o que acontece no ambiente corporativo. Importante dizer que homens e mulheres, como eu já disse, de todas as classes sociais, todas as cores, caem nas armadilhas dos vieses. Não existem bandidos e mocinhos. É super importante que a gente possa olhar para isso dessa forma, para que a gente se sinta
confortável de falar, tá bom, meu sistema nervoso funciona assim, eu tenho um trabalho a fazer, vamos lá, tá? Porque todos nós caímos nessas armadilhas. Porém, poucos de nós nos privilegiamos tanto delas, né? Em especial no Brasil, as pessoas brancas, né? São as pessoas mais privilegiadas, que têm mais responsabilidade. Por último, os vieses que as pessoas sofrem na interseccionalidade, como a Paulinha falou, quando a gente tem pessoas que têm mais de uma identidade em si, acontece a interseccionalidade, né? Então, as pessoas sofrem mais preconceitos devido à sua raça, né? Então, por exemplo, uma pessoa negra que é gay, ou uma pessoa, né, uma pessoa indígena que tem uma deficiência ou uma necessidade especial, né? E outros aspectos da sua identidade, né? A gente pode pensar num homem negro de 60 anos, por exemplo, né? Então, essa interseccionalidade costuma brindar as pessoas com desafios e barreiras ainda mais complicados no ambiente de trabalho, né? Que vão se manifestar em comportamentos formais, né? Em avaliações de desempenho, em análise de currículo para contratação, entrevista de trabalho. A gente sabe que as pessoas que pessoas negras versus brancas, por exemplo, tendem a ter menos tempo na entrevista de trabalho do que pessoas brancas, tá? Pessoas negras têm menos, são as pessoas que entrevistam, né? As pessoas negras gastam menos tempo com elas em geral do que as pessoas brancas, do que com pessoas brancas. E é claro que eu estou falando aqui que a maior parte das vezes elas são entrevistadas, né? Ambas por pessoas brancas. Então isso tudo vai gerando muitas barreiras. E quanto mais, né, interseccionalidades existem, tá? Bom, existe um caminho fora para isso? Existe. Ações muito simples, são ótimas, né, parceiras para mudar essa realidade. Todas elas passam por um aprendizado individual que nós temos responsabilidade de fazer. Existem N caminhos, ninguém precisa fazer doutorado nisso para entender e começar a mudar um pouquinho a sua realidade, né? A N materiais na internet, TED Talks interessantes, né? Conversas como essa. Então, a gente precisa começar a realmente chamar para si essa responsabilidade. Justamente porque o primeiro passo para a mudança é parar de negar, né? Reconhecer que os privilégios existem e que é preciso fazer alguma coisa a respeito deles. Então, que os vieses existem, os privilégios existem, né? Para depois a gente entender sobre as barreiras, se educar, aprender sobre isso. Como que me avaliar? Quando eu fazer avaliação de desempenho com o meu time, que tipo de viés que eu posso apresentar? Como que eu posso fazer para cuidar, para que esses viéses não influenciem a minha avaliação de desempenho? Então, por exemplo, se eu me perguntar, estou fazendo avaliação de um desempenho de uma mulher do meu time, e aí eu estou escrevendo lá que ela é muito dura e tal. E aí eu posso parar e falar, espera aí, será que eu falaria isso se ela fosse um homem? Ou, será que eu falaria isso se essa pessoa fosse loira ou branca? É uma autorreflexão que vale muito a pena fazer. A gente pode tirar alguns viés da frente se a gente se comprometer a fazer esse tipo de checagem, né? Só para dar um pequeno exemplo do que é possível fazer e que vai ter um impacto gigante, porque a avaliação de desempenho vai contar muito com uma promoção, né? E daí a gente vai falar de cargos diretivos, de representatividade nesse cargo diretivos, etc. E por fim, pessoal, gerenciar a nova dinâmica, assim como a gente gerencia custo e produtividade, né? É tão importante quanto. Então, a gente precisa olhar para isso com esses olhos, de que se é para entrar nessa história, como a Paula sempre fala, que eu acho muito legal a expressão que ela fala o gênio não vai voltar para a lâmpada. É um caminho sem volta, né? Não vai voltar. Né? Estamos com o gênio lá fora e é preciso fazer alguma coisa a respeito. Né? Então, é uma jornada e é importante a gente poder se sentir vulnerável e abaixar a cabeça e entender que essa jornada precisa ser feita, né? Quanto mais privilégio, mais responsabilidade a gente tem. Muito bom. Bárbara, é isso que a gente tinha programado. Acho que você... Muito bom. Nossa, Paula e Janaína que fala mais maravilhosa, uma aula, né? Muito obrigada. Eu faço as minhas notas e com certeza daqui já saem muitas coisas muito boas, né? Construindo isso tudo para as empresas. Então, muito obrigada pela fala de vocês. E eu quero puxar alguns pontos aqui da fala da Paula, da fala da Jana, para começar a minha fala, então,
o olhar mais sobre governança corporativa, puxando a questão da diversidade. Então, quando a gente pega, né, a Paula começando sobre a questão da realidade, qual a necessidade que uma realidade nos trouxe, e quais são esses marcadores sociais que acabaram acontecendo, sendo criados ao longo da nossa cultura, né? A Jana trouxe essa questão forte do viés, das lembranças, de uma certa forma, no nosso gene também estão essas lembranças, né? Eu gosto muito daquele livro do Rápido e Devagar, né? E Daniel Kahneman, que ele vai falar, então, nossa percepção rápida vai estar cheia de vieses, e a nossa percepção devagar, ela é aprendida, ela é trabalhada, e com isso a gente começa a conseguir baixar essas diferenças, né, e conseguir trazer para o campo da cultura organizacional essas fases, né, que você colocou aqui, o parar de negar, entender as barreiras dos vieses, gerenciar essa nova dinâmica. Então, a partir desse momento que eu começo a puxar, então, a minha fala. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, a diversidade em governança corporativa. Então, é muito bom estar aqui com vocês falando sobre, né, essa interconexão da LOB com a B Gestão Responsável. Por que a gente quer investir em diversidade dentro desse contexto da governança corporativa, né? Por que isso reduz o risco do nosso negócio? A gente vai olhar alguns pontos. Primeiro, a racionalidade limitada e a gestão de riscos. Nós, individualmente, não temos como saber de todas as informações. Nosso cérebro ele tem uma limitação de capacidade cognitiva e de conhecimento, né? Então, quando a gente vai começar a juntar pessoas diferentes, a gente vai aumentar o capital intelectual. De verdade, é a soma de 1 mais 1, que já dá 2. E, na verdade, não é nem 2. E quando dá mais 1, que não é nem 3, é a multiplicação, inclusive, das relações entre essas pessoas. Então, é exponencial essa conta. E aí a gestão de riscos ela se dá como? Em aumentar o conhecimento do grupo sobre as situações diversas. Então, num contexto de negociações e no perfil de liderança, como a Jana trouxe aqui essa questão do perfil de negociações e trouxe a liderança, a gente vai ter inter-relações ali num contexto, e eu coloco também a gestão de crises, de complexidade para olhar os vários viés, olhar os vários cenários e conseguir trazer, através de pessoas o mais diferentes possíveis, né, o perfil dessa liderança ser o mais diferente possível, aumentar o conhecimento do grupo para, no momento de crise ou numa situação de um contexto de negociação complexo, conseguir observar cenários, né? Então, a gente vai ter uma percepção individual, mas quando a gente está em grupo, e a nossa cultura, a Jana também trouxe essa questão das nossas lembranças, né? A gente tem lembranças, e a Paula traz a questão dos marcadores sociais e de como que a gente, com base na nossa realidade do passado, e vai trazendo esses marcadores sociais, nós estamos em grupo, né? Conseguindo aumentar o perfil da liderança, aumentar o conhecimento do grupo e reduzir a questão do viés de risco, tá? Parte dessa diversidade vai se dar também, dessa necessidade de investimento em diversidade, por questões regulatórias. Então, a gente também reduz o risco do negócio atendendo às questões regulatórias, tá? Então, também tem essa questão da obrigatoriedade, se não pela visão de que é uma cultura que vai melhorar a situação empresarial, pela questão regulatória. Quando a gente olha a diferenciação e longevidade da organização, a gente vai puxar isso aqui, ó. Quais competências eu preciso para a inovação? O que eu preciso para realizar uma inovação, de fato, ali na veia, né? Qual que é o tipo de mercado? E a Paula colocou isso, é inevitável hoje, a gente tem motivações, a gente tem inovação, riscos, branding, né? Dependendo do setor de atividade, eu preciso ter naquele grupo de liderança pessoas representativas dos seus stakeholders. O ESG, a gestão de stakeholders, aparece aqui. Se eu tenho um produto no varejo que é voltado para mulheres, eu preciso de uma representatividade na alta liderança e no órgão extremo da governança, no conselho de administração, que represente essa mulher consumidora. Se eu tenho um público-alvo de pessoas negras, eu preciso ter naquele grupo né, de liderança representatividade para o público-alvo dos negros. Eu preciso trazer o stakeholder que está, né, em voga no meu contexto de negócios, e aí muito focado no brand, no consumo, né, nos casos de inovação, para a liderança.
E eu vou olhar o longo prazo da empresa, vou olhar a longevidade da empresa. No longo prazo, qual é a razão de existir, qual o propósito, né, de existência da organização? Eu quero representar a sociedade, é para isso que a empresa existe, para este propósito. Estou lá porque eu tenho uma missão. Então, eu preciso ter dentro da empresa pessoas dessa própria sociedade. Senão, essa empresa não vai existir no futuro. Então, eu estou olhando a longevidade dos negócios. Então, por conta desse processo todo, eu estou criando valor integrado. O valor integrado não é só o valor financeiro, eu estou olhando o valor integrado, que é o valor para a sociedade, atendendo os pontos do ESG, Environmental, Social Governance, mas mais do que isso, eu estou olhando a questão da criação de valor no longo prazo para que aquela empresa exista nas sociedades em que ela está operando. Tá? Com base nisso, né, eu trouxe aqui um estudo, né, as boas práticas para uma agenda de ESG nas organizações, que acabou de ser lançado em outubro de 2022 agora, pelo IBGC, vai falar sobre a questão da diversidade, muito forte em gestão de riscos, tá? É um ponto muito considerável aí, então, de diversidade para a gestão de riscos, e a própria McKinsey, nesse estudo que ela fez, a diversidade ganha, né, como a inclusão importa, né, How Inclusion Matters, em maio de 2019, eu trouxe esse fragmento aqui, que as empresas, né, a criação de valor na veia, as empresas que tiveram maior desempenho, maior desempenho no quartil de equidade de gênero e etnia, foram 12% mais prováveis, maior probabilidade de performarem melhor do que as outras empresas na mesma base. Então, vocês veem que já nesses dois aspectos, diversidade, gênero e etnia, as empresas já performaram melhor. Então, eu recomendo esse texto também da McKinsey. Então, o que nós queremos? Nós queremos reduzir os riscos e criar valor reputacional. É isso que nós queremos, né? A gente quer conseguir trazer para o nosso setor de negócios redução de riscos através da diversidade, equidade e inclusão e criar valor reputacional. No final das contas, é isso. Por isso que essa fala toda da Paula e da Joana, quando a gente vai para o contexto empresarial, faz todo sentido. Nós não vamos conseguir existir no futuro se nós não atendermos as questões, ou pela dor regulatória, ou pela questão de criação de valor mesmo, que é a inclusão, a diversidade e a equidade nas nossas empresas. Tá? Então, vou voltar aqui para vocês. Pronto, voltando. Então, a minha fala, né, é uma fala para alinhar esses pontos aqui, né? Que eu acho que, mais do que ficar olhando para uma questão regulatória, a diversidade, inclusão e equidade precisam ser vistos como existência no futuro e como criação de valor. Redução de riscos na veia. E quando a gente vai pegar a liderança que não está preparada para fazer essa trilha, né, o caminho que a Janaína colocou tão claramente, eu paro de negar, depois eu entendo os meus viés, as minhas barreiras, e aí eu vou gerenciar essa nova dinâmica. Né? Como você citou o que a Paula falou, Jana, o gênio não vai voltar para a lâmpada, não existe mais voltar atrás. Ou você vai botar pela dor regulatória, ou você vai botar pela questão da criação de valor e pela questão de posicionamento. Então, não existe a opção de continuar com nossa história atrasada, né, que acabou, passou, é um novo momento, e as inclusões, a diversidade, a liderança precisa olhar isso como uma nova situação de negócios, que as empresas, para existirem no futuro, precisarão, já estamos atrasados, trabalhar a diversidade, equidade e inclusão. Então, essa é a minha fala, quero agradecer demais, Lobby Consulting, em nome da Jana, em nome da Paula, participarem desse webinar com a B Gestão Responsável, porque só complementa o que eu venho falando há tanto tempo, né, sobre essa questão do viés de risco, e essa fala de vocês introdutória, né, e mais do que introdutória, essa aula, né, só eu aqui tenho um livro escrito, trouxe tanta bagagem para colocar em prática as empresas que vão assistir esse vídeo, quem está aqui, os empresários que assistirão esse material, para terem isso como uma lição de casa para colocar em prática já. Então, muito obrigada, Paula, e muito obrigada, Jana. Essa é a minha fala.
Obrigada, Bárbara. Acho que só conectando com a sua fala, né? Quando você fala, tem um ponto muito importante quando você fala da liderança, né? Aqui a gente está falando sobre governança corporativa, e a gente está falando para executivos, né? E falando num nível, enfim, de conselho, mas a liderança ela é importante para a implementação da diversidade em todos os níveis, né? A gerência média, enfim, todos os líderes de equipe, eles são essenciais, porque eles representam a cultura organizacional. Né? Então, é com eles que Perfeito. no dia a dia, é o treinamento Perfeito. deles que vai fazer com que a diversidade realmente seja incluída e ela realmente traga valor no dia a dia, né? Então, mas tem que começar com um sponsor, tem que começar com exatamente o C-level e o nível executivo para serem os sponsors dessas iniciativas, porque do contrário, é uma mudança, né? Como você falou, a gente está numa transição social. Né? Estamos vivendo uma mudança social, isso vai impactar as empresas, elas queiram ou não. Né? Pela dor ou pela criação de valor, né? Pela dor ou criação de valor. Pela dor ou pela criação de valor. E o que se você me permite a complementação, né, quando a gente vai falar do conselho de administração, especialmente os deliberativos de companhias abertas, que tem uma regra da tomada de decisão, eles estão olhando para o futuro, o bom conselho olha para o futuro. Então, essa questão da participação das pessoas mais diversas possíveis para reduzir o risco é muito nítido, especialmente em situações de inovação, de ambientes com alta volatilidade, né? As situações VUCA, né? Os cenários VUCA. Então, nesses contextos, olhar para o futuro, se já é difícil no mercado estável, imagina no mercado de inovação, de constante mudança. Precisa de pessoas diferentes. E acho que uma coisa que fica muito clara, que eu vejo no contexto empresarial, é o erro, né, do próprio conselho não ter ali nenhum membro representativo da sua própria base de clientes e nenhum membro representativo do seu setor de atividade. Então, se eu sou de um setor aeronáutico, eu preciso de um super profissional com experiência em aeronáutica, né? Agora, se como eu falei, o varejo, a gente tem conselhos de administração voltados, a empresa voltada, o seu público-alvo são as mulheres, não tem representatividade de mulheres no conselho. Como é que você está vendendo para mulheres se no conselho que olha o futuro só tem homem tomando a decisão? Né? Não sabe nem o que a gente vai querer. Ao mesmo tempo, produtos, né, voltados para os diversos públicos ou a diversas etnias. Então, se eu estou numa etnia asiática, aquele conselho vai olhar o público asiático. Se eu estou numa etnia internacional, se eu estou numa operação internacionalizando, eu preciso de pessoas com diferentes etnias, né, para a internacionalização acontecer. Então, o Conselho de Administração Deliberativo, de fato, toma a decisão para o futuro. Isso aí. Muito bom. Uma coisa que a gente tem visto bastante, Bárbara, é que em muitos clientes existe a vontade, né? E, na verdade, as pessoas estão olhando e vendo que isso é uma pressão, né, que está vindo, e seja por um escândalo que acontece na internet, seja por um escândalo jurídico, alguma coisa assim, as coisas estão... O empurrão tá vindo. Mas, conhecendo um pouquinho sobre, né, o comportamento humano que a gente sabe na LOB, se tem um fenômeno muito robusto, é a aversão a risco, né? Nossa espécie tende a ter aversão a risco. E quando você fala de mudança, trazer diversidade, equidade e inclusão de certa forma, trazer uma mudança grande, porque eu vou trazer uma coisa que é diferente de mim. Né, em geral, a gente viu, a maior parte das empresas tem homens brancos nos cargos de liderança. Então, esse C-level que a Paula mencionou, que precisa estar comprado com a ideia, né, ele é, em geral, masculino e branco. Perfeito. Só que, como seres humanos, né, essas pessoas, assim como todos nós, tendem a ter uma aversão a risco. E essa mudança gera quem que vai vir? Como é que vai ser? Como é que vai ser o jogo de poder aqui? Como é que eu vou me encaixar nisso? O que eu vou ter que fazer? A gente fica com muito receio também de reputação, né? Ninguém quer passar vergonha, ninguém quer não entender o ambiente no qual está, politicamente falando, inclusive. Então, é um desafio grande. A gente vê que existe mais
dúvidas do que respostas nesse contexto. Porém, é uma trajetória perfeitamente possível, desde que com genuíno interesse na mudança, sabe? A gente vê que a gente consegue apoiar os nossos clientes nessa trajetória e ver ela acontecendo é bonito também, assim, ver os nossos clientes construindo soluções, construindo formas de abordagem, construindo maneiras de mitigar os vieses, as microagressões que acontecem no ambiente corporativo. Então, é uma jornada difícil de começar, ela está vindo por um empurrão da sociedade mesmo, só que é perfeitamente possível, a gente só precisa de genuíno interesse nela. Perfeita fala. E se você me permite, Paula, eu vou roubar a sua fala para contrapor a Jana, porque a Paula falou disso, né? Qual que é o ambiente para receber essa diversidade, né? Sim. Porque também não adianta eu botar a pessoa lá dentro que é diferente, né? Não, digamos que existe um padrão e aí tem algo diferente, não deveria nem falar o diferente. E esse ambiente como acolhe, né? Então, uma questão de comunicação corporativa é muito importante e um espaço para a dúvida, né? E aí sim, a questão da aversão a risco, né? E a gente vai ver nos processos empresariais, né? Quantos processos de erros e problemas e grandes, né? Situações como é que eu vou falar? Defeitos ou malformações, assim, no sentido da operação mesmo, ter acontecido um grande problema e que aconteceu porque vários erros aconteceram na sequência, porque não teve um ambiente da cultura de falar a dúvida, ou de comunicar a minha insegurança, né? Eu vi uma coisa errada aqui, mas para quem que eu falo? Existe um canal de denúncia? Não, esse canal de denúncias todo mundo sabe que ele não tem a confidencialidade necessária. Eu não tenho aonde declarar um erro, onde declarar um problema que eu identifiquei. Então, precisa a comunicação acontecer prévia e esse ambiente mais livre, né, de menos penalidade à divulgação do erro ou da dúvida, para que essa inclusão comece a acontecer, né, em todos os níveis, E essa pressão, ela é anterior à questão, quer dizer, não anterior à questão da diversidade, mas a esse movimento forte que a gente está vivenciando para a pressão, né, de diversidade, equidade e inclusão nas empresas. Esse movimento vem antes com a aceleração do mundo e das mudanças, né, vem com a tecnologia. Então, as empresas já vêm vivenciando esse dilema, né, dentro da teoria de change management, que é essa questão de como que eu consigo evoluir rapidamente e eu consigo mudar de um modelo muito hierárquico e de comando e controle para um movimento em que o erro é permitido, em que a experimentação é permitida, em que a perfeição não é o objetivo final, né? Em que a perfeição é a visão, mas é que a gente está sem essa visão de que a gente está sempre no aprendizado, numa evolução. E quando a gente, voltando para a diversidade, equidade e inclusão, é a mesma coisa. Ninguém tem a fórmula. Né? E cada empresa tem um ambiente, tem um momento, tem um estágio para começar e precisa se permitir pensar, questionar e precisa ter um ambiente de segurança psicológica para que as pessoas possam experimentar. Né? Porque o CEO precisa ter, né? O C-Level precisa ter o espaço para ter essa dúvida. Precisa ter o espaço para perguntar, né? Como é que eu trato uma pessoa com deficiência? Como é que eu trato, né? Como é que todas as piadinhas racistas que eu ouvi nos almoços de família no domingo, como é que eu vou trabalhar com isso no ambiente de trabalho? Isso também é necessário um ambiente para que se possa falar sobre isso, né? Para que se possa errar, para que se possa testar e experimentar, né? Perfeito. E não é um ambiente de perfeição onde isso vai acontecer, porque perfeito ninguém é, né? Então a gente precisa ser tolerante ao erro, obviamente controlado, pensado, né, planejado, mas que é preciso na cultura de inovação e mudança que a gente precisa ter para sobreviver, né, Bárbara, como você bem disse. Exato. Ter longevidade. Longevidade, é o que a Jana traz, né? Essa questão da jornada, né? E aí me remete, né? Eu gosto de um filósofo, o Kian de Piat, e ele fala uma história assim que nós hoje, olhando coisas que as culturas antepassadas fizeram, que a gente acha que são aberrações, né?
por exemplo, lá na China, na Ásia, de apertar o pé das mulheres porque era elegante e praticamente mutilar aqueles pés com aqueles sapatos ultra apertados. E a gente olha hoje gerações na frente, acha aquilo uma bizarrice. Então, o que será que é essa pergunta que deve ser feita? O que será que as gerações futuras vão olhar para o nosso contexto, né, cultural e vai falar que bizarrice que eles faziam, né? Que coisa, que injustiça era essa, que talvez a gente não esteja olhando, mas a gente vai só conseguir perceber, que a gente não vai nem estar vivo aqui, né? Quantos 1000 anos depois, quantas centenas de anos, quantos séculos depois. Então, acho que essa pergunta, que não tem a resposta perfeita, mas a gente tem que começar, e tem que ter um ambiente, né, para o erro, mas para a jornada. A jornada já começou, então bota né, faz a maratona, tem lá a hora que vai ter a linha da saída, não sei onde vai terminar essa maratona, mas dá o estouro lá, o estopim, e pá, agora vamos, né? Depois de até ter revezamento de bastão. Algumas maratonas vão ser no deserto, outras maratonas vão ser no gelo, algumas vão ser com alpinismo, outras vão ser mais fáceis, né? Mas todas têm que começar. E esse ponto, né, esse revezamento, o revezamento ele continua junto também. Também não há de se pensar numa disrupção em que eu limpo uma base e eu perco, né, a inteligência do negócio porque eu botei uma base inteira nova, diversa. A empresa está perdendo ali. Então, é a passagem de bastão. E na passagem de bastão, você corre junto alguns metros, que, né, se for olhar, são segundos, mas está paralelo, né? Então, é uma passagem de bastão disruptiva, mas que eu não posso simplesmente pegar um quadro de colaboradores que têm um conhecimento do negócio ainda muito, né, ali e trocar. Eu preciso treinar. Sim. Né? Aprendizado contínuo, né? Aprendizado contínuo. Isso aí. Então, essas falas, acho que, mais uma vez, a gente está aqui super pesquisadoras, Paula Romano, Janaína Brizante, e a gente consegue perceber o quanto que, num discurso aqui, né, nosso, de 1 hora e pouquinho de fala, a gente tem tanto conhecimento aqui para distribuir, dividir com empresários, empresárias, né, todos que vão precisar aí, ou começando a sua carreira, começando a sua jornada. Então, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a você, Bárbara. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Então, esse webinar foi uma produção conjunta da AB Gestão Responsável e da Lobe Consulting. Quero agradecer quem participou aqui conosco hoje. Obrigada, boa noite a todos mais uma vez. Obrigada, Paula. Obrigada, Janaína. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite.